Imagine saber exatamente o que uma pessoa vê nos seus últimos 3 segundos de vida. Agora imagine tocar seu próprio reflexo e ver algo esperando por você. Algo que não deveria existir. Leonardo, um homem condenado por uma doença terminal, recebe um tratamento experimental que lhe dá um dom maldito. Ele revive os últimos 3 segundos antes da morte de qualquer pessoa que toca. Mas quando acidentalmente toca seu próprio reflexo, ele vê um futuro que não deveria acontecer. E a coisa que o espera, já sabe que ele viu. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. O cheiro de hospital sempre pareceu algo distante para Leonardo. Ele nunca imaginou que passaria seus últimos dias em um lugar assim. Mas ali estava ele, cercado pelo branco estéril das paredes e o zumbido monótono dos equipamentos médicos. Ele havia parado de contar as consultas e os exames fazia tempo. O diagnóstico fora cruel e definitivo. Degeneração cerebral progressiva. O tipo raro, agressivo, incurável. Os médicos lhe deram, no máximo, 6 meses de vida. 6 meses. Agora, restavam apenas 3. A oferta para participar de um tratamento experimental surgiu como um último fio de esperança. Não prometia cura, apenas um possível retardamento dos sintomas. A equipe médica se mostrou evasiva sobre os detalhes, mas diante da morte iminente, Leonardo não hesitou. Qualquer coisa era melhor do que definhar lentamente. Naquela noite, sentado na maca fria, observou os cientistas prepararem uma seringa com um líquido escuro, quase oleoso. Algo nele gritou para sair dali, mas ele engoliu o medo. A agulha perfurou sua pele, e por um instante, o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Foi uma sensação estranha, como se uma parte dele tivesse ficado para trás enquanto o resto seguia em frente. "Como você se sente?", perguntou um dos médicos observando-o com atenção. Leonardo abriu a boca para responder, mas então o hospital desapareceu. Por um instante, ele estava em outro lugar, um quarto escuro, um homem caído no chão. Alguém observava da sombra, estrondo fez tudo voltar ao normal. Leonardo piscou. O hospital estava lá. O médico ainda esperava sua resposta. Ele sentiu um arrepio. O que foi aquilo? Uma alucinação? Um efeito do tratamento? Respirando fundo, murmurou: "Estou... bem." O médico apenas assentiu, fazendo uma anotação em sua prancheta. Leonardo se levantou sentindo um formigamento nos dedos. Na saída, passou por um enfermeiro ruivo que arrumava uma bandeja de instrumentos. Sem querer, seu braço esbarrou no do homem. Então, tudo mudou. Uma dor insuportável explodiu em sua cabeça. Ele não estava mais no hospital. Ele era o enfermeiro. Ele estava caindo no chão, segurando o peito, o coração falhando. E ali, parado no canto do quarto, havia algo. Uma silhueta negra, distorcida, sem rosto. Observando, o tempo congelou por 3 segundos. 1, 2, 3. E então, Leonardo estava de volta. A dor desapareceu. Ele arfava, suando frio. Olhou ao redor, confuso. O enfermeiro estava morto no chão. Médicos correndo para socorrê-lo. E no canto da sala, onde ninguém parecia olhar, a sombra ainda estava ali, observando. O que Leonardo acabou de vivenciar? Foi um efeito colateral do tratamento ou algo muito mais sinistro? E por que ninguém mais parece notar a presença da sombra? Leonardo estava imóvel. O mundo ao redor parecia um borrão. Os médicos correram, tentaram reanimar o enfermeiro, mas já era tarde. Ele estava morto. Leonardo queria falar e explicar o que havia acabado de sentir. Mas como? Como dizer que havia visto e sentido os últimos 3 segundos da vida de outro homem? E pior, como explicar aquela sombra? "Senhor Leonardo, está se sentindo bem?" A voz do médico-chefe, Dr. Moreira, puxou-o de volta. Ele piscou algumas vezes, tentando se recompor. Eu só me senti tonto por 1 segundo." Dr. Moreira estreitou os olhos. "Seu corpo pode estar reagindo ao soro de maneira inesperada. Vamos monitorá-lo." Monitorar. A palavra soou errada.
como se ele fosse um experimento, não um paciente. Leonardo assentiu lentamente e saiu da enfermaria. Mas antes de cruzar a porta, lançou um último olhar para trás. O corpo do enfermeiro ainda estava ali, e no vidro da janela, o reflexo mostrava algo que não deveria estar lá. A sombra. E ela estava olhando diretamente para ele. Horas depois, Leonardo trancou a porta do apartamento e se jogou no sofá. A respiração ainda estava pesada. O formigamento nos dedos não havia passado. Ele sentia que algo dentro dele havia mudado. Para testar, pegou o celular e pesquisou. Notícias sobre a morte do enfermeiro. Nenhum resultado, nenhum relato, nenhuma menção. Era como se ele nunca tivesse existido. A sensação de paranoia aumentou. Ele precisava ter certeza, precisava testar aquilo. No beco atrás do prédio, encontrou um gato morto, atropelado. Relutante, estendeu a mão e tocou o corpo imóvel. A dor veio de novo. A mesma pressão esmagadora na cabeça. E então ele estava no corpo do gato. Um carro se aproximava. Os faróis brilhavam. O tempo desacelerou. 1, 2, 3, e então ele voltou. Caiu de joelhos no asfalto, arfando. Não era coincidência. O que quer que tivessem injetado nele, o havia transformado em algo diferente. Mas não era só isso. No reflexo de uma poça d'água, a sombra ainda estava lá. Ela estava se aproximando. Agora Leonardo sabe que seu dom é real. Mas ele ainda não entende o preço que precisa pagar por ele. E a coisa que o observa está cada vez mais próxima. Leonardo evitou espelhos pelo resto da noite. Cada reflexo, cada superfície brilhante parecia esconder aquilo. A sombra sem rosto, imóvel, esperando. Mas havia algo pior do que vê-la. Ele começou a sentir que ela também o via. Na manhã seguinte, o banheiro estava mergulhado na penumbra. Ele abriu a torneira, deixou a água escorrer e respirou fundo. O espelho acima da pia estava rachado, um detalhe que sempre ignorou, até agora. Porque ele sabia que se olhasse muito tempo algo olharia de volta. Seu peito subia e descia em um ritmo acelerado. O formigamento nos dedos continuava. Foi só uma alucinação. É o efeito colateral do experimento. É só isso. Com um último suspiro, levou as mãos ao rosto e esfregou os olhos. E então, sem perceber, tocou o vidro do espelho. E tudo se quebrou. O chão sumiu sob seus pés. Uma onda de dor esmagadora atravessou seu cérebro. E, de repente, ele estava no futuro. 3 segundos antes de sua própria morte. O banheiro estava diferente. A luz piscava, como se algo interferisse na eletricidade. O ar estava pesado, carregado, de uma presença invisível. E então, ele viu. Ele estava ali, no reflexo, parado na frente do espelho. Mas não estava sozinho. Atrás dele, algo se movia. A sombra. Ela não estava mais no fundo das visões. Agora, estava perto o suficiente para tocá-lo. Leonardo tentou se virar, mas o tempo estava congelado. Ele não conseguia reagir. A sombra ergueu a mão e a pousou no ombro de seu reflexo. O toque pareceu consumir tudo ao redor. A pele de seu outro eu começou a se partir, como o vidro rachando. E então, o tempo recomeçou. 1. A sombra inclinou a cabeça, curiosa. 2. Ela começou a puxá-lo para dentro do espelho. 3. Leonardo gritou e voltou, de volta ao presente. Ele caiu no chão do banheiro arfando, o coração prestes a explodir. O espelho ainda estava inteiro, mas sua própria imagem tremia, distorcida. Ele olhou para suas mãos e sentiu um desespero esmagador. Ele não era mais só um espectador das mortes dos outros. Agora, ele tinha visto a sua própria, e pior, a coisa que o esperava sabia que ele a viu. Agora não há mais dúvida. A sombra está vindo para ele, mas Leonardo ainda não sabe quando, ou se pode escapar do que já está predestinado. Leonardo passou o resto do dia evitando qualquer superfície reflexiva. Desligou o celular, cobriu os espelhos do apartamento com lençóis.
Evitou olhar até mesmo para a tela preta da TV desligada. Mas ele sabia, a sombra ainda estava lá, esperando. O que quer que fosse, tinha visto ele tanto quanto ele a viu. E agora, algo dentro dele dizia que ela estava cada vez mais próxima. Naquela noite, o cansaço o venceu. Mesmo lutando contra o medo, seu corpo cedeu ao sono. E foi aí que ela falou com ele pela primeira vez. Ele estava de pé, no meio de um vazio escuro e infinito. O ar era denso, sufocante. Não havia som. Apenas um silêncio absoluto, opressor. Até que uma voz sussurrou atrás dele. Você me viu. Leonardo congelou. Agora eu posso tocar você. O pânico se espalhou por suas veias como gelo. Ele girou o corpo, mas não havia nada lá. Então, sentiu. Dedos gelados pousaram em sua nuca. A dor explodiu em sua cabeça, como 1 milhão de agulhas cravando seu crânio. E então, ele viu. Visões piscavam diante de seus olhos, corpos caindo, gritos presos no silêncio, almas arrancadas e puxadas para dentro da escuridão. E no meio de tudo, a sombra, se alimentando da morte. A coisa nunca foi apenas uma presença passiva. Ela queria mais. Ela se aproximava de quem olhava tempo demais. Agora ela queria ele. Leonardo acordou com um grito preso na garganta. O relógio ao lado da cama marcava 3h da manhã. Suas mãos tremiam. O suor escorria de sua testa. Mas por um momento ele se permitiu um alívio. Foi só um pesadelo. Então seu celular vibrou sozinho na mesa de cabeceira. A tela ligou. E ali, na escuridão, havia uma notificação nova. 100, remetente, sem número. Apenas uma única frase piscando na tela. Estou chegando. Leonardo achou que poderia fugir, mas agora a sombra está chamando por ele. Ela já entrou em seus sonhos, e agora entrou no mundo real. Leonardo não tocou no celular. O brilho da tela parecia pulsar. A notificação ainda piscando. Estou chegando. O quarto estava mergulhado em silêncio. Mas havia algo errado. Ele sentiu antes mesmo de ver. O reflexo na tela do celular não era o seu. Lentamente ele virou o rosto para o espelho do guarda-roupa. E então ele viu. Seu reflexo estava de pé, mas não o acompanhava. Leonardo não estava se movendo, mas sua imagem no espelho sorriu. Não era um sorriso comum. Era um corte na pele, um rasgo na carne, uma fenda onde não deveria haver boca. E então o reflexo falou. Você me viu primeiro, Leonardo. Agora é a minha vez. A luz piscou e o reflexo saiu do espelho. Ele correu, pés descalços batendo no chão frio. O corredor do apartamento parecia interminável, a escuridão engolindo cada centímetro ao seu redor. A coisa não estava atrás dele. Ela já estava em todos os espelhos, em todos os reflexos, observando-o de cada ângulo. Quando Leonardo chegou à sala, seus olhos foram direto para a TV. A tela desligada refletia algo parado bem atrás dele. A sombra. Mas agora, ela não era apenas um borrão. Ela estava se tornando algo sólido, algo real. O que quer que fosse queria sair, e para isso precisava dele. Leonardo percebeu tarde demais. O reflexo dele na TV se virou sozinho e o encarou. E então a tela rachou. A sombra saiu do reflexo. E ela tocou ele. Leonardo tentou fugir, mas a sombra finalmente atravessou para o mundo real. O que acontece quando ela consegue tocá-lo? Ele ainda pode escapar? Leonardo tentou fugir, mas a sombra finalmente atravessou para o mundo real. Ela se arrastou pelo ar, como se dissolvesse, e ao mesmo tempo fosse mais densa, como um líquido viscoso. Ele sentiu o peso da presença dela, uma pressão crescente que o fazia tremer de pavor. O relógio continuava, implacável, marcando os segundos com um som que parecia ecoar em sua mente. Ele olhou para trás, desesperado, e viu a sombra tomando forma. Uma massa escura que não tinha contornos definidos, mas sim uma essência de pura maldade. Ela estava ali, no mesmo espaço físico que ele. A sensação foi como um gelo atravessando sua espinha.
O ar ficou pesado, e ele sentiu os músculos do corpo se enrijecerem, como se uma força invisível o prendesse no lugar. Ele tentou mover os pés, mas a gravidade parecia intensificada, como se cada passo fosse um esforço hercúleo. Não vai fugir, Leonardo. A voz era um sussurro, mas seu tom era claro e cortante, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Era a própria sombra falando, ou pelo menos algo que usava a sombra para se comunicar. Leonardo engoliu em seco. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Os últimos 3 segundos estavam prestes a se repetir, e isso significava que ele tinha apenas aquele breve intervalo para agir, mas sua mente estava paralisada pelo terror. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele estava preso dentro de seu próprio corpo. A sombra avançou com rapidez sobrenatural, seus contornos se tornando mais nítidos, como garras disformes se projetando na direção dele. Quando um dos dedos da sombra tocou sua pele, uma sensação de fogo frio percorreu seu corpo inteiro. Ele sentiu como se estivesse sendo rasgado de dentro para fora, como se cada célula do seu corpo fosse dilacerada por algo não físico, mas ainda assim muito real. Não havia escapatória. A sombra agora o envolvia, e Leonardo não podia mais distinguir onde começava seu corpo e onde a sombra tomava forma. Ele tentou lutar, mas sua força estava se esvaindo. Seus olhos estavam ficando pesados, seu corpo cada vez mais imóvel. O relógio continuava a contar, mas ele sabia que, com aquele toque, a realidade estava se distorcendo. O silêncio era absoluto. Leonardo não sabia se estava ainda no mundo físico ou se havia sido consumido por algo além da realidade. O que ele sentia não tinha nome, e a escuridão à sua volta parecia engolir tudo, até mesmo seus pensamentos. Ele não estava mais no corredor. Não havia mais portas, nem paredes. Ele estava perdido em um vazio onde o tempo não existia, e por um momento ele pensou que nunca mais veria nada além daquela escuridão sem fim. Mas então algo mudou. Um som distante começou a ecoar, uma melodia frágil e dissonante. Era como se alguém estivesse tocando uma música que ele não conhecia, mas que de alguma forma soava familiar. Ele tentou se mover, mas suas pernas estavam pesadas, como se ele estivesse afundando na própria mente. E então a luz apareceu. Era tênue no começo, uma linha de brilho que se formava diante dele, mas a luz cresceu. Expandiu-se até que tomou a forma de uma porta. A última porta. Leonardo sabia que deveria passar por ela. Sabia que não havia outra opção. Mas algo o impedia de avançar. Algo dentro dele, uma sensação de relutância, como se a porta fosse a chave para algo muito mais sombrio do que ele poderia suportar. A música que vinha de dentro parecia chamar por ele, como se algo estivesse esperando para ser liberado, ou talvez aprisionado. Ele olhou para trás, mas a escuridão estava se fechando, como se tivesse vida própria. O que quer que tivesse sido, desencadeado com o toque da sombra, não parecia ter fim. Ele não podia voltar. De repente ele se lembrou de algo. As palavras da mensagem no celular, aquelas palavras enigmáticas que agora soavam como um eco distante. A resposta está na última porta. Leonardo respirou fundo, engolindo o pavor que quase o paralisava. Ele sabia que tinha apenas uma chance de sair dali, e tudo dependeria do que estava do outro lado. A música tornou-se mais alta, mais urgente, como um chamado, e ele deu o primeiro passo. Mas ao fazê-lo, ele percebeu que não estava sozinho. Olhos. Milhares de olhos, pequenos e brilhantes, apareceram ao redor da porta. Eles não eram de pessoas, mas de criaturas indefiníveis e distorcidas, observando-o com uma curiosidade insana. Seus olhos brilhavam como se soubessem mais sobre o que estava prestes a acontecer do que ele próprio. Leonardo hesitou, o medo subindo pela sua garganta. Ele olhou para a porta, agora aberta, e uma sombra parecia se estender de dentro dela, como uma mão convidando-o a entrar. Mas ele sabia que, ao cruzar aquele limiar, ele não seria mais o mesmo. E então, a música parou. O silêncio foi ensurdecedor.
Com o coração acelerado, ele deu outro passo. A última porta estava aberta. E agora ele não tinha mais escolha. Leonardo não sabia o que o aguardava do outro lado da porta, mas sabia que não podia voltar. As criaturas ao seu redor ainda o observavam, seus olhos brilhando com uma intensidade que o deixava à beira do desespero. O ar parecia espesso, como se estivesse preenchido com uma pressão invisível que o fazia respirar com dificuldade. Ele deu o último passo, cruzando o limiar da porta, e foi como atravessar para outra dimensão. A escuridão à sua volta se desfez, dando lugar a uma paisagem distorcida. Não havia céu, não havia terra, apenas um vazio, uma dimensão que se torcia e se esticava como um pesadelo em constante mudança. O chão, se é que poderia chamar assim, parecia pulsar, como se estivesse vivo. Em algumas áreas, se elevava em espirais grotescas, enquanto em outras afundava em abismos profundos e negros. Mas havia algo mais. Algo que estava se movendo por trás da distorção. Olhos. Não como os que ele havia visto antes, mas maiores, mais penetrantes, e eles estavam por toda parte, observando-o, esperando-o. Leonardo tentou se mover, mas cada passo parecia ser uma luta contra o próprio espaço. O tempo parecia escorrer como se ele estivesse sendo puxado para dentro de um relógio quebrado, onde os segundos e minutos se perdiam em uma espiral sem fim. Então, uma voz. Você está aqui. A voz soou em sua mente, mas não era dele. Não, era de ninguém que ele conhecesse. Era fria e distante, mas carregava algo de familiar. Algo que ele não queria reconhecer. Por que não deveria estar? Leonardo perguntou à voz trêmula. Porque você fez a escolha errada. Ele se virou, e foi quando viu a figura. Ela surgiu das sombras como uma presença etérea, sua forma distorcida, mas humana. Não era a sombra que o havia tocado antes, mas algo que emanava a mesma essência de escuridão. Uma entidade, talvez. Algo que não pertencera à sua realidade, mas agora estava ali, diante dele. Você está aqui porque foi escolhido. A entidade disse, com uma voz que reverberava, pelo vazio. E agora precisa entender o que é real e o que é o fim. Leonardo queria gritar, mas sua voz foi engolida pela distorção. O medo que ele sentia não era mais só psicológico, mas físico, como se sua carne estivesse sendo corroída pela própria presença daquela coisa. Cada segundo que ele passava ali, cada passo que ele dava, ele sentia como se estivesse se afastando cada vez mais da sua humanidade. Você não vai sair daqui. A entidade continuou. Não enquanto não entender o preço que você pagou. Leonardo sentiu a pressão aumentar em seu peito, como se a própria realidade estivesse se fechando sobre ele. Ele tentou reagir, mas suas pernas não respondiam. A distorção estava tomando conta de seu corpo. Não posso. Ele murmurou, tentando desesperadamente se mover, mas seu corpo não o obedecia. Agora você é parte disso. A voz disse como um sussurro que ecoou em cada canto do vazio. Parte do que foi liberado. Não existe mais volta, Leonardo. O jogo terminou. E você? Você não vai escapar. A entidade levantou a mão, e o chão abaixo de Leonardo se abriu, revelando um abismo profundo e insondável. Ele sentiu a gravidade puxá-lo para baixo, como se fosse engolido pelo próprio espaço. A escuridão estava novamente tomando conta, mas algo ainda o mantinha preso. A queda parecia não ter fim. Leonardo não conseguia distinguir se estava caindo ou sendo arrastado. O abismo ao seu redor era vasto, e ele não sabia se seus olhos estavam fechados ou se a escuridão o cegava. Cada segundo parecia durar uma eternidade, mas ele não sentia mais o peso do tempo. Era como se ele estivesse sendo consumido por algo maior, algo que transcende a própria noção de existência. De repente, o abismo parou. Não havia mais queda. O vazio ao seu redor se solidificou, e Leonardo se viu de pé novamente. Mas agora, ele estava em um lugar diferente. O ambiente parecia uma sala enorme, vazia, sem paredes, apenas uma dimensão que se estendia infinitamente, como uma prisão sem limites. E então, ele ouviu.
A voz. Aquela mesma voz fria que parecia não pertencer a nenhum lugar, nem a ninguém. Você está mais perto do que imagina. Leonardo olhou ao redor tentando encontrar a fonte da voz, mas não havia nada. Nenhuma criatura, nenhuma entidade, apenas o vazio. Quem está falando? Ele perguntou, sua voz rouca e carregada de desespero. Voz respondeu, mas dessa vez com uma clareza perturbadora. Você já sabe a resposta. A pergunta sempre foi a mesma. As palavras se arrastavam pelo ar, como se estivessem em algum tipo de eco distante. Ele não entendia. O que a voz queria dizer com isso? A dúvida começou a consumir sua mente. Ele já sabia a resposta? Como poderia saber se não tinha sido explicado? O que ele fez de errado? Você foi escolhido não por acaso, Leonardo. A voz continuou, mais baixa, como se estivesse mais próxima. Você está aqui porque de todos foi o único que conseguiu chegar até este ponto. Mas cada escolha tem um preço. E o seu preço foi mais do que você imaginava. Uma sensação de pressão tomou seu corpo, como se a própria realidade estivesse apertando-o. Leonardo sentiu um frio em sua nuca, uma sensação de que algo estava se aproximando. Mas ele não conseguia ver o que era. Eu não entendo, ele sussurrou, quase para si mesmo. O que aconteceu com os outros? Eles também foram escolhidos? A voz riu, mas não era uma risada qualquer. Era uma risada vazia, sem emoção. Eles nunca estiveram aqui. Não era necessário. Você foi o único que poderia liberar a chave. E agora você verá o que isso realmente significa. Leonardo sentiu o chão abaixo dele tremer. O espaço ao seu redor começou a se deformar. E uma porta apareceu diante dele, tão repentinamente quanto a escuridão havia se formado. Era uma porta simples, mas ao mesmo tempo parecia impossível. Como se ela estivesse em outro lugar, outra realidade. A música de antes começou a soar novamente, mas agora estava mais intensa, mais urgente. O som parecia atravessar sua mente, como se tentasse dizê-lo algo. Você sabe o que precisa fazer, a voz murmurou. Abrir a porta é a única escolha. Leonardo olhou para a porta. Ele não sabia o que estava do outro lado, mas sentia que tudo o que havia acontecido até ali, todo o terror, toda a distorção, o havia levado a esse momento. Ele não sabia se estava pronto para enfrentar o que viria, mas o chamado era claro. Com a mão trêmula, ele se aproximou da porta. A luz que emanava dela era intensa, quase cegante. Ele não tinha mais medo, ou talvez o medo tivesse se transformado em algo mais. Ele estendeu a mão e tocou a maçaneta. A chave estava em suas mãos. A maçaneta estava fria, mais fria do que qualquer coisa que Leonardo já tivesse tocado. Quando ele a girou, a porta se abriu com um estrondo abafado, como se algo profundo tivesse sido liberado. A luz que emanava do outro lado cegava-o momentaneamente, mas ele não podia mais voltar atrás. O que quer que estivesse aguardando além daquela porta era agora seu destino, e ele sabia disso. Ao atravessar a entrada, ele foi imediatamente envolvido por uma sensação de peso, como se o ar tivesse se tornado denso, quase sólido. Ele olhou ao redor e se viu em um vasto deserto de concreto, um cenário que parecia mais um pesadelo distorcido do que uma realidade possível. O chão estava rachado, e as construções ao longe estavam desmoronando, com partes do que pareciam espelhos quebrados refletindo sua imagem de maneira torta e distorcida. Algo estava errado. Leonardo deu um passo à frente e logo sentiu uma presença, algo que o observava das sombras. O ambiente parecia vibrar com uma energia estranha, como se tudo ao seu redor estivesse em constante transição, como se a realidade estivesse se desintegrando aos poucos. O medo voltou a invadir seu peito, mais forte do que nunca. O que ele estava vendo não era um simples mundo paralelo. Era uma ruptura nas leis da física e do tempo. Você chegou longe, Leonardo. Uma voz familiar ecoou no vazio. Ele reconheceu imediatamente. Era a mesma voz que o havia guiado até aquele ponto. A mesma que agora parecia ressurgir com uma intensidade ainda maior.
Ele olhou em volta, tentando localizar a fonte da voz. Mas não havia ninguém, nenhuma figura, nenhuma entidade. Quem está falando? Ele perguntou agora com a respiração ofegante. A voz não respondeu imediatamente. Em vez disso, o som do relógio começou a se intensificar, marcando cada segundo com um peso que parecia esmagá-lo. A cada batida ele sentia sua própria existência se desintegrando um pouco mais. Você acha que chegou até aqui por acaso? A voz finalmente questionou. Você não é o primeiro a tentar abrir essa porta. Muitos antes de você falharam. Muitos outros apenas desapareceram. A revelação o atingiu como um soco. Ele não era especial, não era único. Ele era apenas mais um na longa linha de escolhidos que haviam chegado até aquele limiar, apenas para se perderem em alguma parte da distorção. Mas eu não sou como eles, Leonardo disse, tentando se convencer de que havia algo mais, alguma escolha que ainda poderia fazer. Você já fez a escolha, a voz respondeu, e com ela, o ambiente ao redor de Leonardo começou a mudar de forma grotesca. As rachaduras no chão se alargaram e de dentro delas começaram a surgir tentáculos de sombras, se enrolando, se estendendo, como se a própria terra estivesse viva e desejasse devorá-lo. Não há mais volta, Leonardo. A voz disse, sua presença agora opressiva. Você já entrou, não tem mais como sair. Os tentáculos começaram a se aproximar rapidamente, rastejando pelo chão e se estendendo até ele. Ele tentou se mover, mas o ar estava pesado demais. Ele não conseguia respirar direito, e seus pés estavam grudados ao chão como se tivessem sido ancorados. E então a porta atrás dele se fechou com um estrondo. O vazio ao redor de Leonardo se expandiu, engolindo-o por completo, e ele soube, com uma clareza assustadora, que tudo o que ele havia enfrentado até aquele momento, toda a dor e o sofrimento, não era mais apenas sobre escapar, era sobre se perder para sempre. O ar estava pesado, como se o próprio espaço estivesse comprimindo-o. Leonardo sentia seu corpo sendo puxado para o centro do abismo, suas forças se esvaindo a cada respiração. Os tentáculos de sombra se estendiam em sua direção com uma velocidade aterradora, e ele não sabia mais onde estava, ou se ainda estava de fato dentro de si mesmo. O que ele sentia não tinha nome, mas era algo muito maior do que o simples medo. Era um tipo de desintegração da alma. Você acha que ainda pode escapar? A voz, fria e distante, parecia rir da sua angústia. Você já se perdeu antes de sequer perceber. A verdadeira prisão nunca foi aqui, Leonardo. A verdadeira prisão foi sempre dentro de você. Com cada palavra, a sensação de que ele não era mais real aumentava. Ele olhou para as sombras que o cercavam, e por um instante, a figura de uma pessoa apareceu. Um rosto familiar, mas distorcido, como uma lembrança que ele não conseguia mais segurar. Seu reflexo era ele, mas não era. Ele viu seus próprios olhos, mas eles estavam vazios, como se tivessem sido arrancados de sua essência. O que ele via era o eco de si mesmo, uma sombra do que ele costumava ser. Você sabia que seria assim? A voz continuou, agora mais clara, como se estivesse diante dele, como se estivesse dentro de sua mente. Você sabia que isso não terminaria bem. Você sempre soube. Todos esses jogos, toda essa ilusão. Você nunca foi realmente o escolhido. O chão sob seus pés se quebrou, e ele foi lançado para dentro de um túnel sem fim. Mas desta vez ele não estava caindo. Ele estava sendo arrastado para dentro de uma memória. Um instante que parecia tão distante, mas ao mesmo tempo tão presente. Ele se viu de volta àquele momento na sala vazia, quando tudo começou. Quando ele recebeu o convite. Quando o relógio começou a contagem. O desespero que sentiu, a sensação de que ele estava sendo manipulado, jogado dentro de uma realidade que ele não poderia controlar. Ele sabia o que precisava fazer, mas ainda havia algo que o impedia. Leonardo foi puxado de volta à realidade, ou pelo menos ao que restava dela, e diante dele estava uma última opção. Uma porta, não como as anteriores,
mas uma porta verdadeira, que não era apenas feita de madeira ou metal. Era feita de fogo e escuridão, brilhando como uma fenda no próprio tecido da existência. Essa é a última escolha, Leonardo, disse a voz, agora mais suave, mas com um tom de tristeza e desdém. Você pode cruzar essa porta e destruir tudo o que você conhece, ou você pode se render ao que sempre foi seu destino. Leonardo olhou para a porta, sentindo a pressão crescente. Ele sabia que não podia continuar. Sabia que essa última opção era tudo o que restava. Mas ao mesmo tempo, o medo de destruir tudo o paralisava. Ele não sabia o que estava do outro lado. Não sabia se isso significaria a destruição total ou uma chance, por mais tênue que fosse, de voltar. Mas então uma voz ecoou em sua mente. Não a da entidade, mas a sua própria. A escolha sempre foi minha. Eu só precisava ver até onde estava disposto a ir. Com os olhos lacrimejando de desespero, Leonardo deu um passo em direção à porta, sentindo que não havia mais volta. Ele não sabia se estava fazendo a coisa certa. Não sabia se havia algo do outro lado esperando para devorá-lo, mas sabia que se não cruzasse aquele limiar, a própria existência dele seria consumida pela realidade distorcida que o cercava. Ele tocou a porta. A sensação de calor e frio ao mesmo tempo o queimou e o envolveu. Cada célula de seu corpo gritou de dor e, ao mesmo tempo, uma sensação de libertação tomou conta de sua alma. Está feito. E com essas palavras, a porta se abriu. Quando Leonardo atravessou a porta, o mundo que o cercava se desfez. Não foi uma transição suave, mas uma implosão total. O ar que ele respirava se diluiu em uma explosão de luz e sombras. O chão desapareceu sob seus pés, e ele se viu flutuando em um espaço que parecia desafiar todas as leis do universo. Não havia gravidade, não havia tempo, apenas um vazio absoluto, onde a única constante era o peso da decisão que ele acabara de tomar. Ele não sabia onde estava, nem como tinha chegado ali, mas sabia que, por fim, ele estava fora do alcance da distorção que o havia aprisionado. Por um instante, ele sentiu uma leveza que não havia experimentado desde o momento em que foi escolhido, como se estivesse finalmente liberado. Mas essa sensação logo foi substituída por um nada que o envolveu, e ele não soube se aquilo era o alívio ou o começo de uma nova dor. De repente, tudo se congelou. A luz que antes parecia se dissipar, agora se concentrou diante dele. Era uma esfera, brilhante mas não ofuscante, que flutuava no vazio. Ao redor dessa esfera, formas translúcidas começaram a aparecer, como reflexos distorcidos de pessoas, rostos que pareciam conhecidos, mas ao mesmo tempo irreconhecíveis. Eles estavam lá, mas não estavam. Como se fossem memórias, ecos do que havia sido. Você não está mais onde começou, disse a voz, agora mais suave, mais distante. Mas Leonardo sabia que estava vindo de dentro dele, como um sussurro de sua própria consciência. Você decidiu, e com isso, mudou tudo. Mas a verdadeira pergunta é: o que você fez? A esfera diante de Leonardo começou a pulsar com uma energia crescente. Ele sabia que aquela luz não era apenas luz, mas algo mais. Era a essência de tudo o que ele havia vivenciado, o que ele havia destruído e criado. A própria chave da realidade, talvez. Ou talvez algo ainda mais perigoso. Eu não sei o que fiz, Leonardo respondeu, sua voz carregada de dúvida. Ele não sabia se as palavras eram suas ou se estavam sendo ditas por uma força que o controlava. Eu só queria sair, queria escapar. Escapar? Você não escapou, Leonardo. A voz ecoou. Você liberou o que estava preso. E agora, tudo está ao seu alcance. Mas com isso vem a responsabilidade. O fim não foi o que você imaginava. O fim é agora. Mas também é o começo. A esfera à sua frente se abriu, liberando uma onda de energia pura. E Leonardo sentiu seu corpo sendo atravessado por ela, como se estivesse sendo desmaterializado e reformado ao mesmo tempo. A luz não cegava,
mas penetrava cada célula de seu corpo, preenchendo-o com um conhecimento profundo, algo que transcendia o que ele havia experimentado até ali. E então, ele viu o mundo. O que ele estava vendo não era o mundo físico, mas a teia que o sustentava, uma rede de energias e de linhas invisíveis que se entrelaçavam, se conectavam e que o ligavam a tudo o que existia. Ele entendeu o preço de sua escolha. A realidade não era algo sólido. Era algo fluido, algo que poderia ser moldado. Ele tinha o poder de reescrever a própria essência do universo. Mas havia uma condição. Você pode mudar tudo, Leonardo. A voz sussurrou novamente. Mas lembre-se de uma coisa. Nada vem sem um preço. O que você alterou não será fácil de controlar. E o que você destruiu pode voltar. E então, a luz que o cercava começou a se dissipar, e ele foi lançado de volta à realidade. Mas agora, tudo parecia diferente. Ele estava de volta, mas não mais o mesmo. O mundo ao seu redor era familiar e ao mesmo tempo alienígena, como se ele estivesse vivendo em um eco da realidade que conhecia. Ele olhou para o céu, e ao longe, uma figura surgiu, uma sombra familiar que se aproximava lentamente. Leonardo não sabia quem era, mas sabia o que significava. O ciclo não havia acabado, e talvez nunca tivesse terminado. E assim, depois de todas as escolhas, distorções e reviravoltas, Leonardo se viu no ponto final de sua jornada. Mas o que parecia ser o fim, na verdade, era apenas o começo de algo, ainda mais sombrio. A realidade que ele conhecia já não existia mais, e o preço de sua liberdade ainda pairava sobre ele como uma sombra indomável. Ao olhar para o céu, Leonardo sentiu a presença de algo familiar, algo que ele não queria encarar novamente. O ciclo parecia se repetir, mas agora ele sabia. Não havia mais fuga. O que ele libertou nunca seria esquecido. E talvez os horrores que ele viveu ainda estivessem apenas começando. E você? Será que o seu próprio destino já está traçado? Ou você, assim como Leonardo, está preso em um ciclo que parece não ter fim? O que você faria se estivesse no lugar dele? Não deixe a história terminar aqui. Compartilhe com seus amigos, comente suas impressões e diga o que você acha que acontece com Leonardo depois de tudo isso. Será que o ciclo se rompeu? Ou ele ainda está à mercê de suas próprias escolhas? O fim pode ser apenas um novo começo.